Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na última videoaula, acompanhamos o contexto histórico dos anos iniciais da República e as influências para o cenário educacional, reafirmadas principalmente por dois importantes manifestos de educação: o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e, mais uma vez convocados, Manifesto ao Povo e ao Governo. Para avançarmos nesta compreensão histórica, nesta videoaula vamos discutir sobre o contexto educacional desenvolvido em nosso país a partir dos cenários sociopolíticos sobre os quais se configuraram a ditadura militar e o processo de redemocratização. Vamos a mais uma discussão? Para iniciar, gostaria que você relembrasse novamente suas aulas de história. Você se recorda de alguma característica do período da ditadura militar? Que movimentos marcaram o período de redemocratização do Brasil? Você certamente deve lembrar que estes movimentos repercutiram significativamente na história do nosso país. Foram anos difíceis, era restrita a liberdade de expressão das pessoas, havia muita censura na televisão, nos jornais, nas letras das músicas e nas escolas e universidades. A cidadania e direitos sociais e políticos foram negados. Mas como estava organizada a educação durante esse período? A educação foi tratada como um instrumento de controle moral, mas pouco a pouco as reivindicações por escolas públicas foram se efetivando, sobretudo após a década de 60, marcada pelas pressões do contingente populacional que migrou do campo para as cidades. Com isso, os governos estaduais e municipais, pressionados, tiveram que responder às reivindicações de moradia, escola, postos de saúde e transporte urbano. Na educação escolar, foram necessárias, então, ações concretas para dar respostas às demandas populares. E as escolas, como estavam organizadas? Uma escola para as elites propedêutica e diurna e outra escola para os trabalhadores, diurna e noturna, em alguns casos profissionalizantes. As escolas públicas criadas pelos municípios, Estado e União dos anos de 1940 a 1960 eram administradas de forma vertical e centralizadas na figura do diretor. Esse diretor comandava as ações da escola. Todos deviam obediência e o acatamento de suas ordens ao diretor e aos supervisores. Nessas escolas, transmitiam lições e formavam estudantes para resignação, submissão, obediência e aceitação de verdades prontas e imutáveis. Para que você tenha uma ideia desta organização, os meninos uniformizados entravam por um portão e as meninas uniformizadas por outro, e ficavam em pátios separados. Quando tocava o sinal, eram obrigados a fazer a fila, começando pelos fisicamente menores. Depois, junto com a inspetora de alunos, rezavam e, na sexta-feira, cantavam o hino nacional. Só depois subiam as escadas sem correr e ficavam esperando a professora. Quando a professora entrava, todos ficavam de pé. Você consegue identificar alguma semelhança com a organização de sua escola quando aluno? Se sim, não se surpreenda. O fato é que estamos buscando romper com essas práticas. Embora tenhamos presenciado alguma destas ações quando éramos alunos, ou ainda nos dias de hoje, tendo em vista que isso é o reflexo de um processo histórico. Um exemplo disso é a constituição dos profissionais que atuam na escola. Com esta organização institucional consequente da ditadura militar, os alunos praticamente não tinham contato com a merendeira, com o auxiliar de serviços, bem com o porteiro. A estes profissionais também era negado o direito à formação. Como estes poderiam então reconhecer-se enquanto educadores? Estas questões passaram por ressignificações quando, após 20 anos de ditadura militar, censura e cassação dos direitos políticos, o Colégio Eleitoral elegeu o presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, que não pôde tomar posse. Assumiu então o vice José Sarney. No período em que os militares estavam no poder, a educação passou por duas reformas. Em 68 nas universidades e em 71 no ensino básico, onde foram criadas disciplinas como o SPB,
organização social política brasileira e educação moral e cívica. Como você deve recordar, à medida que a sociedade brasileira foi se desenvolvendo, as duas classes sociais tornaram-se visíveis e seus interesses antagônicos. Por isso é importante nunca esquecer o que são os direitos sociais. Direitos sociais se referem ao reconhecimento expresso da população de um país sobre o significado social da educação, da cultura, do meio ambiente, do direito à habitação, à informação, à aposentadoria, à saúde, ao lazer e ao transporte. Como você deve ter percebido, os direitos sociais são direitos ligados ao mundo do trabalho e das relações sociais. E o mais importante, dizem respeito a todos, e não apenas a uma classe social. Nesse sentido, é importante recordar que esses direitos são instituídos pelos embates entre as forças políticas, econômicas e financeiras que dirigem o país, de um lado, e as lutas dos trabalhadores e dos movimentos populares, de outro, em disputas constantes. Com essa consciência, a partir da Nova República, 1985, os profissionais da educação se organizaram em sindicatos, entidades científicas, associações, congressos, fóruns e movimentos populares. Realizaram greves, congressos de educação, elaboraram projetos de lei e o Plano Nacional de Educação, proposta da sociedade brasileira. Participaram também de audiências, organizaram seminários, debates, cursos e propostas de políticas em defesa dos direitos sociais, em especial a educação pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade social. Antes de finalizarmos esta aula, que tal refletirmos um pouco sobre essa história que relembramos? Após um longo período de ditadura, com a redemocratização, foi possível conquistar e reconquistar muitos de nossos direitos sociais. Por isso, você, trabalhador da educação, além de realizar seu trabalho diário, precisa lutar e defender os direitos sociais sempre. E para isso, é preciso defender a educação pública, uma vez que é ela um dos espaços que formam e informam os cidadãos do futuro. Por isso, pensemos como o escritor Rubem Alves, ao tratar sobre a escola e seus objetivos de formação. Ele nos diz: há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Chegamos ao final de mais uma videoaula, mas antes, que tal relembrarmos o que aprendemos? Ao longo das discussões desta videoaula, você viu que a ditadura militar introduziu, por meio da educação, formas de controle moral nas escolas e nas universidades. Foi um período de cassação de direitos políticos e dos direitos sociais. Viu também que ser cidadão, educador e gestor é não acreditar que as desigualdades sociais são naturais. Por isso é preciso defender sempre os direitos sociais conquistados com muita luta. Agora é com você. Lembre-se de que, além de assistir esta videoaula, é importante que realize a leitura do material de estudo, se possível ampliando seu repertório com pesquisas. Após este momento, não esqueça de compartilhar seus questionamentos e contribuições com o grupo nas discussões do ambiente virtual. Nos vemos na próxima videoaula. Bons estudos!